Fala aí, gurizada, acabou de acabar o jogo Inter e Palmeiras em São Paulo e eu tô aqui quase dormindo de novo, porque é isso que o Inter tem causado no seu torcedor. Cara, por incrível que pareça, o jogo começou até equilibrado, tá? Primeiro tempo o Inter não começou mal. Logo aos 2 minutos, o Endrick pegou uma bola e meteu um canudo a gol, mas foi só isso que aconteceu no começo, bem no começo do jogo, para o Palmeiras. O Inter, por incrível que pareça, estava dominando o jogo, cara. Até ali os 8 minutos do primeiro tempo, o Inter tinha tido algumas chances. Mas claro, né, naquele estilo do Inter, meio arame liso, né? O Inter fica cercando, mas não fura, não faz o que tem que fazer. Mais uma vez, o Inter foi morno no contexto geral do jogo, né? Foi muito burocrático. Mas no primeiro tempo, se a gente pegar ali o recorte dos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o Inter estava mais efetivo do que tinha sido no último jogo contra o Fluminense no Beira-Rio. Eu até fiquei pensando, pô, cara, o Inter tem jogado melhor fora do que em casa, né? Uma coisa que sempre foi tradicional do Inter, aquela pressão dentro do Beira-Rio. Agora o Inter tá perdendo um pouco dessa pressão. Mas o que acontece? A gente teve algumas chances, inclusive no primeiro tempo teve uma bola que o Valencia cruza e o Alan Patrick fura, assim. Ele passou e era uma chance claríssima de gol. A gente podia ali ter saído ganhando e talvez a história do jogo tivesse sido outra. O que aconteceu? Qual que era o meu medo desse jogo? Muita gente falando ali, né, pro Inter, o Inter tem que entregar o jogo pra não favorecer o Grêmio, aquela coisa toda. E cada vez que eu vi esse tipo de post na internet, de comentário dos meus amigos colorados, eu pensava, cara, em que mundo vocês estão vivendo, cara? O Inter não precisa entregar um jogo pra não ganhar do Palmeiras. O jeito que o Inter vem jogando, se o Inter der a vida, o Inter não vai ganhar esse jogo, cara. Ainda mais que o seguinte, né, qual que é o nosso histórico recente? O Inter joga bem no primeiro tempo, né, com um pouco ali de fôlego, e no segundo tempo o Inter acaba, né? O Inter não tem perna para jogar nesse estilo do Kudê, que normalmente é uma marcação mais em cima. Qual que era o histórico recente? O Palmeiras tinha tomado 3 do Botafogo esses dias no primeiro tempo, e no segundo tempo foi lá e tocou 4. Eu pensei, cara, no segundo tempo mesmo, a gente tá na lama. Mas até que o Inter no primeiro tempo conseguiu se manter ali, né, nessa proposta de ficar passe de um lado pro outro. Algumas oportunidades, o Inter teve oportunidade com o Valencia, teve oportunidade com o Maurício, teve essa oportunidade que eu comentei do Alan Patrick, mas a efetividade do Palmeiras foi o resumo do jogo, né, cara? Em algumas bolas ali, o Endrick, uma preocupação com o Endrick, porque o guri de fato ele é diferenciado, cara, é craque mesmo. Só o lance, o jeito que ele se desloca no campo, já dá pra ver que causa uma preocupação, porque assim, ele puxa muita marcação e em um toque ele deixa o cara pifado no gol. Fora a finalização, né, cara? Onde ele tá, ele me lembra muito aquelas batidas, guardadas as proporções do Furlan, cara. Onde ele tava, ele virava pro gol e metia um canudo a gol e a bola sempre tinha endereço. O Endrick é assim. Outra situação que a gente teve também foi com o Wanderson. Teve uma bola que ele rabiscou, chutou, o Alan Patrick ele chutou. Cara, aqui tem uma observação pra fazer, tá? O Everton, o goleiro do Palmeiras, ele, olha, pelo menos no começo do jogo ele fez 3 defesas, assim, que foi o alicerce dessa vitória. E calma, tá? Eu não tô iludido, eu sei que o Inter, cara, o Inter tá mal, o Inter tá assim, ó, final de festa. O Inter, a impressão que eu tenho que a preleção do Kudê, antes de entrar em campo, é assim, ó, o último que sair apaga a luz. Parece isso, cara. O Inter é o famoso final de festa, o final de feira, entendeu? Tipo assim, os caras estão de férias já, velho. Parece que os caras deram férias pros jogadores do Inter, ó. 13º tá aí, relaxem, vocês podem caminhar em campo que tá tudo certo. E aí eu tenho que ressaltar algumas coisas, alguns jogadores pontuais que fizeram diferença no Inter. E eu vou começar pelo Rocher, quando ele chegou no Inter, né, a gente sabe que ele é um goleiro de muita qualidade, não é à toa que ele é um goleiro de Copa do Mundo. Porém, cara, desde quando aconteceu aquela fissura na costela dele, que foi lá no Grenal, ali um pouquinho antes do Grenal, o Rocher, ele tá muito inseguro. Hoje ele sair uma bola, ele passou pro jogador do Palmeiras, e a gente quase toma um gol ali. Inclusive o chute, o gol do Endrick, foi uma cagada fenomenal do Johnny, mas cara, é uma bola que o Rocher do jogo do Inter e River Plate, aquele Rocher teria defendido aquela bola. Mas assim, cara, eu tenho que elencar alguns jogadores do Inter. O Dalbert eu nem falo, cara, porque assim, eu venho falando nele em quase todos os vídeos, né, ou todos os vídeos, né, porque todas as vezes que ele joga é um Deus nos acuda, ele é muito atrapalhado. Hoje eu percebi que quando ele começou, o Palmeiras tava todas as bolas nas costas dele, assim, né, todas as bolas. Aí uma jogada ele se atrapalhou e logo ele botou a mão na perna ali, no bíceps femoral, né, que é aquela parte posterior da coxa. Mas claro, né, quem sou eu pra dizer se o cara tá ali dando uma pipocada ou se ele se machucou mesmo? O que eu penso é,
Jogo passado ele saiu com a mão na coxa. Pô, o Inter faz um monte de exame pra saber se o cara tem condição ou não. E se botaram a jogar, é porque condição ele tinha. Beleza, sentiu, pediu pra sair. O Valência, cara, o Valência tava caminhando em campo. O Valência numa preguiça. Ele até teve uma jogada muito boa com o Alan Patrick no segundo tempo. Uma jogada envolvente, eles foram trocando passe, ele deu um canudo. E o Everton pegou a bola de novo. E ali foi a melhor jogada do Valência. Mas ele tava assim, cara... Ele andando no jogo, ele... Cara, sem vontade nenhuma. O retrato do Inter hoje é o Inter sem vontade. Quando eu digo hoje, é nos últimos jogos, tá? E aí vai uma preocupação já, que a gente tem o próximo jogo contra o Bragantino em casa. Arangues tomou o terceiro cartão amarelo, Alan Patrick tomou o terceiro cartão amarelo. Ou seja, a gente não tem nenhum dos dois para o jogo no Beira-Rio. E uma coisa esquisita que eu vou falar pra vocês agora, o Beira-Rio tem sido um fator que tá enfraquecendo o Inter. Se vocês forem observar, a gente ganhou do Cruzeiro fora. Hoje, se tivesse sido um pouquinho mais efetivo no começo, ali no primeiro tempo, a gente poderia ter pelo menos arrastado um empate. Eu entendo, cara, eu sei que tem todo o lance lá, a torcida do Inter, até tava vendo ali durante o jogo a galera meio que comemorando, porque assim, né, a parte de cima da tabela tem a situação do Grêmio lá, que tem uma probabilidade ainda de lutar pelo título, o Botafogo tá se entregando, o Flamengo empatou com o Fluminense. E aí, se o Grêmio ganhar o jogo amanhã, que é Grêmio e Corinthians, o Grêmio assume a liderança. Apesar de, tipo assim, o Bragantino tem um jogo a menos, tem um monte de coisa pra acontecer ainda. Mas a torcida tava meio que comemorando, né? Comemorando essa atuação. Cara, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, pensando já, projetando o próximo ano. Eu entendo que a gente tá aí, né? Em dia 9 de dezembro tem a eleição de fato pro novo presidente ou para manter o presidente atual, o que eu acho muito difícil, mas eu tenho esperança que as coisas mudem a partir daí. E assim, quando o time tá desencaixado, quando as coisas não estão dando certo, cara, saiu o Dalbert e entrou o Nico Hernandes. O Nico Hernandes entrou hoje, talvez, sei lá, uma das piores partidas que eu vi ele jogar. O Johnny, pelo menos desde que ele foi vendido, né, ou que começou a se falar da negociação dele, essa foi a pior partida disparada, assim, o Johnny foi horrível hoje. O Valência tava numa canseira, o Rocher, como eu venho falando, ele tá... Cara, não sei, o Rocher tá inseguro e isso é muito preocupante. Então são várias situações que estão se acumulando pra esse final de temporada do Inter. O que a gente precisa, cara? A gente precisa ganhar pelo menos mais um jogo. O que eu imagino, né? A gente pega o Bragantino em casa, sem o Arangue, sem Alan Patrick, e a gente tem o jogo contra o Cuiabá que o pessoal tá dando como certo, a vitória, cara, mas é lá. O jogo é lá, é num calor desgraçado lá. E, cara, o Inter não vem jogando bem. Não dá pra facilitar pensando nesse lance de tabela aí, porque o interessante é que essa mesma galera que vem cobrando, né, que queria que o Inter entregasse hoje, é a galera que vai cobrar depois do rendimento do Kudê. E assim, cara, eu sou o tipo do cara, eu repito muito isso, o meu pensamento é, cara, a gente tem que manter um técnico alguns anos pra fazer um trabalho que nem a gente fez com o Odair, por exemplo. A gente chegou na final da Copa do Brasil com um time, né, que se a gente for botar nome por nome, o time que a gente tem hoje é melhor que aquele time, mas era um trabalho a longo prazo. Tu vê o Abel no Palmeiras aí, sei lá quantos anos ele está no Palmeiras, então é um trabalho a longo prazo. Eu queria que o Inter mantivesse um técnico assim. Eu não queria que o Mano tivesse saído, tá? Então, complicado aqui falar na saída do Kudê pro próximo ano, mas, cara, a gente também tem que ser realista que ele não tá conseguindo, assim. O Kudê tem um time que, nome por nome, ele não é ruim e ele não consegue motivar os caras, cara. Mesmo as declarações do Kudê, assim, quando vai pra coletiva, ele fala que a gente não tá disputando nada. E isso vai pra dentro do vestiário, né, cara? Tu deixa os caras morno, não tá disputando nada. Eu entendo, o Inter de fato não tá disputando nada. Mas tu tá no Inter, cara, tu tem que estar motivado. Tu tem que entrar pra ganhar os 3 pontos, cara. Ou pra pelo menos não pagar um vale da torcida adversária e ficar gritando o olé, que foi o que aconteceu hoje. Mas pra quem não viu o jogo, só pra entender a cronologia, o Palmeiras faz 1-0 aos 37 do primeiro. No segundo tempo o Inter começa bem de novo. Bem, né, o Inter começa ok no segundo tempo com uma reação. O Inter tem uma chance de ataque com o Valência, se não me engano, aos 13 minutos. O Inter vai, não consegue efetivar a jogada. Contra-ataque dos caras, o Henrique vai lá e faz o gol. E assim, a bola tava com o Inter, tá? O Johnny foi uma pichotada, assim. Depois vocês procuram olhar o lance, que foi uma jogada ridícula do Johnny, depois ele ficou pedindo falta. Mas o Henrique pegou a bola, chutou, fez o gol.
2-0 aos 13 do segundo tempo. Depois já na finaleira ali tava acho que 44, 45, o jogador lá que agora me fugiu o nome do Palmeiras faz uma jogada de casado contra solteiros, ele pegou a bola, meteu uma meia-lua, acho que era o Igor Gomes que tava ali, cara, uma jogada assim, ó, rachão assim, aquela jogada que tá valendo uma Coca 2 litros. Meteu uma meia-lua, cruzou pro meio da área, veio o Rony e o Inter conseguiu resgatar o Rony, né, que fez o gol, até deitou chorando. Talvez, né, o jogador esteja passando por algum tipo de problema que pelo menos eu não tô sabendo o que é, mas ele ficou bem emocionado com o gol. Cara, o retrato do jogo foi esse, o Inter de novo morno, apático, um jogo burocrático, um jogo morno, um jogo que tu pode ver com um travesseiro, principalmente esse jogo que é à noite, é um convite pra tu conseguir ficar com sono. Eu tava com dificuldade, cara. Ó, eu olho o jogo anotando as paradas pra poder desenvolver com vocês aqui. Eu tava com sono vendo o jogo, assim, eu me desconcentrava do jogo porque tava difícil de ver. É isso, gurizada. Pra terminar o vídeo aqui, então, só com uma sugestão, né, pra falar um pouco de coisa boa, uma sugestão pra quem tá pensando aí em presente de Natal ou até pra se presentear. Eu vou deixar aqui uma indicação de uma loja, que é a Metais FST. Os caras são especialistas em materiais e acessórios, é tudo feito artesanalmente para churrasco. Aquelas facas de churrasco top, personalizado, eles têm um estilo mais tradicional, tem umas facas mais modernas, eles têm aqueles garfinhos de petisco que eu acho muito massa, que assim, o churrasco nego velho mesmo é assim, tu larga a carne na gamela ali e o pessoal não serve, né, vai pegando de garfinho ali, então eles têm aqueles garfinhos pequenininhos que é bem massa. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo e é uma baita sugestão pra dar aquele presente de Natal. Tu pode mandar gravar o nome da pessoa ali, tá? Por exemplo, eu sou cliente dos caras aí, tem faca há vários anos dele com o nome gravado ali, é alto presente, agrada muito. Beleza, gurizada? Por enquanto é só, vamos esperar, vamos torcer pra que o Inter contra o Bragantino em casa venha melhor, venha mais motivado e que a gente consiga garantir esses 3 pontos que nos faltam aí, só pra gente ficar mais tranquilo nesse final de campeonato, beleza? Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa aquele comentário que é muito importante pra mim. E por enquanto é só, eu fui!